Já estamos transmitindo. Boa noite, nós estamos aqui com Mário Arias. Não me lembro qual que é a sua formação. Formado em administração de empresas e análise de dados. Certo. E hoje ele vai falar com a gente sobre a pesquisa quantitativa, né? Nos meses passados nós falamos sobre a pesquisa qualitativa, muito voltada para as ciências humanas, né? E hoje a gente vai trabalhar com os métodos quantitativos. Boa tarde, Mário. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas que estão nos acompanhando. É uma alegria estar aqui com vocês. Nós estamos vivendo aqui, comentava com alguns dos colegas que chegaram mais cedo, nós estamos vivendo um momento bem interessante, que é o nascimento desse núcleo de pesquisas, núcleo de pesquisadores espíritas, Agnello Morato, na iniciativa do nosso companheiro Adolfo, e da Rutiné também, baseados no grupo LIP, de São Paulo, que é a Liga de Pesquisadores e Historiadores Espíritas. Então a gente acha que está vivendo um momento novo, um momento muito interessante no país, que é um momento de florescimento da ciência espírita, onde vários pesquisadores, universitários, interessados e afins estão buscando novas formas de ciência espírita, de fazer ciência, fazer comprovações. É um momento muito interessante, a gente fica feliz de poder participar, de ver o crescimento desse grupo, a montagem desse grupo. Nós vamos falar hoje sobre pesquisa quantitativa. Para tanto, nós vamos... aqui. Nós montamos a nossa apresentação com os seguintes requisitos, com os seguintes objetivos. Nós temos aí, começar com algumas definições do que é pesquisa quantitativa, as características dessa metodologia de pesquisa. Vamos falar um pouco das formas e dos tipos de pesquisas quantitativas que a gente tem e as aplicações, onde é que ela pode ser aplicada e qual a melhor maneira de se aplicar essas pesquisas quantitativas. E depois nós vamos encerrar com alguns exemplos de pesquisas quantitativas feitas já na ciência espírita, fechando todo esse conceito aí, para que a gente possa compreender. A nossa ideia é fazer uma breve introdução da pesquisa quantitativa. A literatura é muito vasta, o processo é muito amplo, para que você tenha condições de compreender o modelo inteiro, todas as metodologias, as formas, isso leva muito mais do que o tempo que a gente tem disponível aqui. Também não é o objetivo do momento você fazer um aprofundamento. Então a gente vai fazer uma introdução, uma passagem breve por esses temas que eu citei, de maneira que dê para a gente entender o que é isso e principalmente saber como aplicar isso dentro da ciência espírita, que é o nosso grande objetivo aqui. Okay? Como definição, nós temos o Michel Sommer, que fez em 2005 o seu trabalho, essa definição que nós adotamos por trazer aqui para a gente poder falar um pouco sobre ela. E ela diz o seguinte: a pesquisa quantitativa é um método de pesquisa que utiliza quantificação nas modalidades de coleta de informações e no seu tratamento, mediante técnicas estatísticas, tais como percentual, média, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, entre outros. Então aqui chama atenção para nós, nessa primeira parte da introdução dele, essa questão aqui primeiramente, quantificação nas modalidades de coleta de informação. Então, tanto a coleta de informação, quanto depois o tratamento disso e a apresentação, tudo é baseado em modelos matemáticos. Ela é um modelo, uma metodologia baseada em modelos matemáticos. Então a gente vai explorar bastante isso daí ao longo dessa nossa apresentação. Ele continua na sua definição dizendo o seguinte: frequentemente são utilizadas quando se necessita garantir a precisão dos resultados, evitando distorções de análise e de interpretação e possibilitando uma margem de segurança quanto às inferências, ou seja, é projetada para gerar medidas precisas e confiáveis que permitam uma análise estatística. Então a gente está falando aqui de matemática, de estatística, de gráficos. Então não tem aqui, não tem distorções de análise, ela não dá espaço para interpretações. Ela é uma coisa mais objetiva, uma coisa baseada em dados. A pesquisa quantitativa, ela busca coletar dados, trabalhar esses dados gerando informações. E são essas informações que darão o resultado daquilo que se precisa comprovar ou refutar. Então essa é a base da pesquisa quantitativa. O Tineia falou sobre a qualitativa outro dia, que você disse que o objeto principal é o sujeito, não é isso? Você começou falando sobre isso, não é? Aqui o nosso objeto principal são os dados.
Nós temos que trabalhar com dados matemáticos, dados estatísticos, né, que possam dar esta medida precisa que o Michel fala aqui, né, nessa interpretação dele, da definição do modelo quantitativo. Quais as características desse modelo? A primeira característica importante que a gente vê aqui é com relação ao pesquisador. O pesquisador que vai aplicar uma pesquisa quantitativa, ele é um pesquisador observador. Ele em nenhum momento interfere na coleta de dados, e muito menos no seu tratamento, que são modelos matemáticos, mas sobretudo na coleta. Ele não vai interferir em momento nenhum na coleta, ele vai agir como observador ali, sem influenciar o conteúdo das informações a serem coletadas. Então ele fica totalmente à parte, ele cria um modelo, estrutura um modelo e aplica um modelo. É um pouco diferente de outros modelos de pesquisa no qual o observador, o pesquisador, ele pode ir conduzindo, né, aquelas entrevistas, aqueles dados, para que ele possa se aprofundar e tirar as suas conclusões. Isso não faz parte do modelo quantitativo. O modelo quantitativo ele não tem essa interferência. Tem como objetivo medir algo, mensurar através de dados numéricos. Então eu preciso ter algo que eu consiga medir. Eu tenho um conjunto de dados que eu vou coletar com um objetivo principal, que é algo que eu tenho que medir. As informações elas têm que ser não ambíguas, de modo esquematizado e direto, sem espaço para interpretações de natureza subjetiva. Então, toda vez que a gente vai aplicar esse método de pesquisa, nós temos que ter isso tudo estruturado, de modo que o pesquisado não consiga sair daquele local em que nós o colocamos. Então, você sempre vai trabalhar com formulários, por exemplo, de múltipla escolha, com numerações. Então, a sua satisfação de 1 a 3, né? Sim ou não para uma pergunta. Isso aplica ou não se aplica a você? Então, ele não tem espaço aqui, não é ambíguo. Não dá para ele falar assim, eu acho que dependendo de... Ele não tem como, não é dissertativo. Né? Isso é sempre muito bem definido. Os métodos, então, são inflexíveis e previamente estruturados. Então, não há espaço para você fazer modificações durante a aplicação. É inflexível. Do mesmo jeito que eu faço a pesquisa com o primeiro elemento pesquisado, se eu tiver 1000, a pesquisa com o milésimo é a mesma. Isso nas pesquisas qualitativas, elas normalmente usam métodos dissertativos. Confere? Né? Então aí você tem espaço, o sujeito que está sendo entrevistado, ele tem espaço para colocar as opiniões, né? E aí o próprio pesquisador, ele vai ter que ter a habilidade de interpretar essas coisas todas e formar aquele conjunto. Né? Nós vamos ver ali por que no caso da quantitativa ela não vai permitir fazer assim. Então ele é inflexível, não tem jeito, é sim, não, é de 1 a 5, é 1 a 3. As análises de respostas também são objetivas, que são baseadas em dados numéricos. Os resultados são sempre apresentados aí na forma de gráficos, tabelas e índices, também sem espaço para subjetividade. Tem jeito, matemática não tem subjetividade. Né? Nós podemos ter os exemplos aqui, por exemplo, das pesquisas de satisfação das empresas. Né? Então, quando a gente recebe uma pesquisa de satisfação, a pessoa vai fazendo as perguntas e a gente fala muito satisfeito, insatisfeito, né, mais ou menos satisfeito. Ele me deu 3 opções só. Não dá para falar assim, eu estaria satisfeito se a vendedora tivesse me dado um copo d'água naquele dia. Não foi feito para identificar isso, foi feito para identificar somente o nível de satisfação daquele conjunto de pessoas que foram pesquisadas ali. Quanto à forma, a primeira coisa que define a forma de uma pesquisa quantitativa é a coleta. De que forma nós vamos fazer a coleta? E a coleta de dados ela pode se dar através de questionários de múltipla escolha, muito comum, que é o que nós falamos aqui agora. Então, manda um questionário, a pessoa marca aquilo que ela pretende informar. No caso das pesquisas de qualidade, a gente vê lá uma caretinha. Né? Então, põe um rostinho sorrindo, eu estou muito satisfeito, um rostinho mais ou menos, ou um insatisfeito, né? Com aquela boquinha para baixo. Então, são formulários ali sempre de múltipla escolha. Você não vai ver uma pesquisa qualitativa nunca uma linha para a pessoa poder escrever. Correto? Entrevistas podem ser entrevistas individuais, dá para fazer uma pesquisa quantitativa fazendo uma entrevista um por um, desde que o método de coleta seja também de múltipla escolha. Eu posso não entregar para o Adolfo fazer, eu posso perguntar para ele, e aí eu vou marcando aquilo que ele vai me respondendo, de modo que isso gere dados que sejam compilados posteriormente, que possam ser calculados, que possam se transformar em informações, sem que haja, por parte do observador, uma interferência. A extração de dados
de bases consolidadas, é outra forma de se fazer a pesquisa quantitativa. Ou seja, eu tenho os dados ali, eu não preciso entrevistar ninguém, eu só preciso extrair esses dados de uma base de dados. Então, se por exemplo, a gente quiser saber, dentro da codificação espírita, qual era o gênero e a idade média dos médiuns que participaram da codificação, nós não vamos entrevistar o Kardec agora, a gente o evoca no centro espírita, não é? Nós não vamos entrevistar os médiuns que trabalharam com ele, também porque estão todos desencarnados. É muito mais fácil que a gente sair evocando todos os médiuns, né? Adolfo, a gente buscar na literatura e lá na revista espírita, onde ele fala todos os médiuns que trabalharam com ele, fazer uma pesquisa em uma base de dados consolidada e vir marcando. O primeiro médium é um homem com 37 anos, o segundo é uma mulher com 12 anos. E aí no final nós aplicamos um modelo matemático ali que vai apurar para nós e nos dá o resultado que nós queremos. Qual é a média e o gênero dos médiuns que participaram da codificação kardeciana. Quanto aos tipos de dados, então falamos quanto às coletas, quanto aos tipos. Eles podem ser primários, que são aqueles que nós vamos observar ou levantar. Então, aqui, esses dois aqui, questionários de múltipla escolha e entrevistas individuais, eles nos dão dados primários. São dados que eu estou coletando ali. E dados secundários são dados que eu estou extraindo de base de dados pré-existentes, como é o caso que eu disse para vocês das obras de Kardec. Eu vou lá nessas informações, coleto esses dados, são dados secundários, não são dados que eu realmente pesquisei. Não faz diferença nenhuma, é só uma forma de se fazer isso. Aí ele nos dá esse esquema aqui, com relação à sua forma. Então o que define a forma são os métodos de coleta. Então nós temos o método de coleta, por exemplo, de observação. Essa observação ela pode ser humana ou eletrônica. Eu posso não fazer um formulário e entregar para a pessoa, eu posso observar. Então se eu quiser, por exemplo, fazer uma pesquisa quantitativa de qual é a predominância de gênero da do núcleo de pesquisadores espíritas, o que eu faço? Eu marco um determinado tempo durante um ano. Em todas as reuniões a gente aponta, tinha tantos homens e tantas mulheres, na outra reunião tantos homens e tantas mulheres. Então eu estou fazendo um método de coleta de observação humana. Eu estou selecionando quem eu quero, os dados que eu quero utilizar, sem interferir neles. Não acho nada. Eu conto as pessoas, né, e classifico. Nós vamos ter que ter mais um gênero, né? Homem e mulher não definido. Né? Para não errar de jeito nenhum, tem que ter a pureza, né, dos detalhes ali. Então nós temos o método de observação. Nós temos um método de questionários, esse sim nós vamos apresentar para alguém. Esses questionários eles podem ser auto-administráveis, por auto-administração, ou por entrevistador. Auto-administração é aquele que eu mando no correio, ou eu mando eletrônico, por um e-mail, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Né? Então esse é um método de coleta via questionário, auto-administrado eletrônico, aquele que eu faço por Facebook. Então eu posso fazer uma pesquisa, colocar na minha rede inteira de Facebook e mando. A pessoa mesmo vai lá e responde. Por isso que ele é de auto-administração. Posso mandar pelo correio, ninguém faz mais isso hoje, né? Mas eu poderia mandar pelo correio. Preenche aquilo ali e devolve para o pesquisador para que ele possa compilar esses dados. Ainda com questionários, nós temos aqui por entrevistador, que pode ser pessoal ou pode ser por telefone, por exemplo. Né? Então pega o telefone. A gente recebe muito isso quando a gente faz um serviço, por exemplo, numa concessionária. Você vai numa concessionária, faz uma revisão do seu carro, daí 2, 3 dias você recebe um telefonema de um pesquisador que vai te perguntar, ele vai fazer uma pesquisa quantitativa daquilo que você está fazendo. Tem que ser quantitativo, por quê? Porque ele está entrevistando, são vários pesquisadores, são vários entrevistadores, pesquisando no Brasil inteiro, às vezes, e fazendo aí a coleta desses dados. Por isso que ela tem que ser quantitativa. Ele tem que ponderar os mesmos dados. Não dá para comparar laranja com banana. Se um entrevistador faz uma pergunta subjetiva para alguém e anota ali, o outro entrevistador faz outra pergunta de outro jeito e anota, nós não vamos ter como compilar e chegar numa conclusão. Até porque são entrevistadores diferentes, com momentos diferentes, com ideias diferentes, com formas de interpretar as coisas diferentes. Numa pesquisa quantitativa isso não acontece. É sim ou não. Você gostou do nosso serviço, sim ou não? Porque dá a nota que você dá de 1 a 5 para o nosso serviço. Sendo que 1 é a pior nota e 5 é a melhor nota. A pessoa olha e fala, gostei pra caramba, vou dar 4. Beleza, vou dar 4. Certo? Então ele vai marcando isso para depois fazer a compilação. Este é o método de coleta por
questionário, por entrevistador, por telefone. E nós temos o pessoal, aquela turma que sai, muitas vezes com uma pranchetinha na mão, aborda a gente na rua, olha, eu posso fazer uma pesquisa com você? E ele anota as informações que ele vai te perguntando. Depois nós temos o último método de coleta, que fala da extração de dados, que eu tenho uma base de dados pronta e eu vou extrair esses dados para que eu possa depois compilá-los e transformá-los em informação. Essa extração ela pode se dar em sistemas de TI ou ela pode se dar por pesquisa manual. Sistemas de TI, eu tenho um sistema que vai entrar numa base de dados, que vai fazer uma seleção disso e já vai armazenar em outra tabela de dados. E a manual, aquela que eu vou pegar os livros, como eu usei o exemplo de Kardec aqui, eu vou pegar livros, vou pegar reportagens da época, vou pegar todo o material que eu tenho e eu vou coletar. Sempre mantendo o conceito de dados objetivos. Nós não falamos aqui ainda da observação eletrônica. Então nós temos na coleta de dados por observação eletrônica, e um exemplo que nós podemos dar é, por exemplo, uma câmera que avalia placa de carro, por exemplo. Hoje nós já temos câmeras, aquela mesma que nos multa, ela avalia a placa. Então nós podemos fazer uma pesquisa quantitativa dizendo o seguinte: neste pedágio que nós temos aqui de Franca a Ribeirão, o primeiro pedágio de Franca a Batatais, quantos carros passam ali por cidade? Qual é o volume de carros por cidade? Então a própria câmera vai ficar fotografando essas placas de carro aí durante 1 mês, 2 meses, 6 meses, o período que o pesquisador definir como um intervalo aceitável para ele. Um sistema vai compilar aquilo ali, vai verificar, e o modelo matemático vai separar. Então nós tivemos neste intervalo X carros que passaram, que são de Franca, X carros que são de São José da Bela Vista, X carros que são de Batatais, e aí as pessoas, de posse dessas pesquisas, tomam as suas decisões. Então aqui nós temos basicamente cobertos todos os métodos de coleta de dados para pesquisas quantitativas. Quanto aos tipos, os tipos também estão de acordo com as fontes de coleta. Então nós temos ali, primeiro, pesquisas por meio de pesquisas. Então aqui nós já falamos, eu vou fazer uma pesquisa para as pessoas e eu vou apurar o que eu preciso. Então nós vamos fazer isso através de questionários que são aplicados a uma amostra de participantes. Defino essa amostra, quem é que eu vou pesquisar, aplico a pesquisa, depois eu faço a compilação dos resultados e a geração de resultados numéricos, em gráficos, em índices, como nós falamos lá na definição do Michel. Uns exemplos de aplicação para esse meio de pesquisa por pesquisa. O formato de uma reunião é adequado? Então, se essa reunião que nós estamos fazendo aqui, a gente quiser saber se esse formato é adequado, ou se o horário é adequado, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar uma pesquisa quantitativa por um determinado tempo e nós vamos compilar isso. Olha, a maioria das pessoas acharam que sim, podemos continuar. Não, a maioria das pessoas acharam que não. Agora, se eu não coloquei não, mas que horário que elas gostariam, eu tenho que fazer outra pesquisa para descobrir qual é o horário que as pessoas mais gostariam de fazer a sua reunião. A qualidade dos serviços da casa, seja ela uma casa espírita, seja ela uma concessionária de carros, como nós já falamos aqui. Eu posso aplicar e saber se a qualidade está sendo aceitável para as pessoas que estão usando aquele serviço ali. Pesquisa de correlação. Pesquisa de correlação, ela compara duas variáveis a fim de estabelecer a relação e o impacto entre essas variáveis. Então aí eu sempre faço com duas e aí eu vejo as alternâncias, onde essa variável primeira impacta na segunda. Então vamos ver um exemplo aqui, estatura de pais e filhos. Então eu posso coletar a minha estatura e a dos meus filhos, as suas estaturas dos seus filhos, a estatura do Adolfo e dos filhos dele, e depois do modelo matemático vai chegar a fazer o seu processamento e mostrar para nós se existe uma relação entre a altura dos pais e a altura dos filhos. Então, no conjunto aqui de 10 mil pessoas analisadas, nós mostramos uma curva onde os pais mais altos tendem a ter filhos mais altos. Então, é uma pesquisa de correlação. Nós podemos fazer uma aqui, falando no nosso meio espírita, para descobrir se a proximidade de Uberaba interfere no interesse das pessoas do Chico Xavier. Então, o que a gente faz? A gente pergunta para as pessoas onde ela mora, nós já vamos saber quão próximo ou não ela está de Uberaba e qual é o nível de interesse dela pelas obras do Chico Xavier. De 1 a 5, ou sim ou não. Você se interessa mais por obras de Chico ou por obras de Kardec? E aí nós vamos fazer uma correlação para saber se, quando mais próximos de Uberaba, por estarmos mais aqui onde Chico nasceu, Chico viveu, Chico trabalhou, se nós temos mais propensão ou não. Eu não sei, nunca vi uma pesquisa desse nível.
Mas a gente pode até parar para pensar nisso e dizer, olha, talvez as pessoas que moram lá no Rio Grande do Sul não tenham tanto esse interesse pelas obras do Chico, como nós que estamos aqui próximos. De Uberaba, de Sacramento, né, que é outro ponto bastante forte da doutrina espírita, né, que apesar de Eurípides tinha forte influência também do Chico Xavier. Então é uma pesquisa aqui, Adolfo, que fica no ar aqui, pode fazer isso, que é historiador, gosta de levantar esses dados interessantes aí. Mas aí seria uma pesquisa de correlação. Duas variáveis, a proximidade de Uberaba a primeira e o interesse por Chico Xavier, a segunda variável, que vai nos mostrar se isso tem relação uma com a outra ou não. E ela pode ser experimental também. Então é uma análise feita para provar ou refutar alguma afirmação de uma teoria. Então aí nós podemos fazer um experimento, provocar alguma coisa e mensurar o comportamento desse elemento que eu provoquei, desta experiência. Eu vou quantificar isso, passar pelo modelo matemático e no final eu provo, eu refuto a afirmação de uma teoria. Exemplos de aplicação desse tipo de pesquisa quantitativa. O passe tem influência sobre os enfermos? Então nós vimos algumas pesquisas nessa linha já. Nós até estivemos no ELIP no ano passado, no ano retrasado, né? No ano retrasado, estivemos no ELIP, que é o encontro da Liga dos Pesquisadores e Historiadores, e foi apresentada uma pesquisa nessa linha aí, que foi feita em Uberaba, no hospital de Uberaba, e aí ele era uma pesquisa quantitativa que tinha por objetivo comprovar esta teoria, de que o passe melhora a situação das pessoas que estão enfermas. Então a pesquisadora fez um conjunto de pesquisas nesta linha, né, inclusive uma muito interessante, que nos chamou muita atenção, que foi com recém-nascidos, e com recém-nascidos é muito interessante, porque quando ela faz isso com um adulto, e ela vai questionar se o adulto melhorou ou não, por mais que seja objetivo o questionário, depende muito da resposta da pessoa. E com recém-nascido é diferente, você não pergunta para ele, você afere que dia que ele teve alta e ela comparou a incidência de passe com uma alta mais rápida daquelas crianças ali. E ela consegue comprovar que as crianças que recebem o passe magnético, elas têm um período de ficar ali na incubadora, naquele tratamento menor do que as que não recebem. Então tem uma pesquisa muito interessante, muito bonita nessa linha, vale a pena vocês darem uma olhada depois. O passe altera a característica da água quando a gente faz a fluidificação. Essa é outra linha de experimento, até a gente vai falar sobre o experimento dessa natureza lá no nosso exemplo. Então são exemplos de pesquisas quantitativas experimentais. Então eu estou provocando aquilo, né? Então a criança está lá, eu provoco o passe magnético, né, para fazer esse experimento. E aí é muito interessante nesse exemplo dessa moça, dessa pesquisadora, que ela tem todo o cuidado e todo o rigor da pesquisa dela, que ela faz o passe, que ela coloca mãos emitindo calor você pode dizer, não é a questão da energia que você coloca, do fluido, do que seja, é a questão do calor na mão. Então ela coloca mãos ali que não são humanas, projetando calor, então ela vai fazendo grupos de controle. Uma pesquisa extremamente interessante, muito rica, que avança nessa questão da ciência espírita. Isso é ciência espírita, né? É comprovarmos as teorias que nós temos dentro da doutrina à luz da ciência contemporânea. Aplicação. Quando deve ser quantitativa? Quando é que nós vamos usar uma pesquisa quantitativa e quando é que nós vamos usar outro modelo? Silva e Simon nos dão uma dica aqui. A pesquisa quantitativa só tem sentido quando há um problema muito bem definido e há informação e teoria a respeito do objeto de conhecimento. Só se faz pesquisa de natureza quantitativa quando se conhece as qualidades e se tem controle do que se vai pesquisar. Então isso aqui é muito importante. Para nós sabermos selecionar. Eu tenho um objeto de pesquisa, eu tenho um problema que eu quero resolver. Qual é o método que eu vou usar? Então aqui a gente vai começando a ver. Primeiro, o problema tem que ser muito bem definido. Eu tenho que ter um problema quase matemático para ser resolvido. Depois, eu preciso ter informação e teoria a respeito do objeto de conhecimento. Se eu não tenho teoria sobre aquilo, eu não consigo fazer uma pesquisa quantitativa. Aí eu tenho que usar outro método de pesquisa. Esse não é o método mais adequado. Eu preciso ter uma teoria para que eu possa fazer essas inferências e saber exatamente o que eu quero comprovar ali. Por quê? Porque ele é limitado no sentido do número de dados que você vai coletar, do número de variáveis e depois o que você vai apresentar.
Por isso que eu preciso ter um arsenal teórico que respalde aquilo que eu quero, né, o meu problema aqui, o meu problema que eu quero investigar. Então só se faz pesquisa quando se conhece as qualidades e o controle do que você vai pesquisar. Se eu não tenho controle sobre aquilo que eu vou pesquisar, não é uma pesquisa quantitativa. Eu posso até pesquisar, mas não é uma pesquisa quantitativa. E aí ele continua. Problemas ou questionamentos ditos inéditos ou virgens requerem estudos em profundidade, isto é, pesquisa qualitativa. Aí na pesquisa qualitativa eu consigo me aprofundar mais nas coisas. Eu consigo ver contexto, eu consigo ver momento. Né? Na pesquisa qualitativa não. Eu analiso dados. Então não dá para ficar sabendo de momento, de nada. Ele dá um exemplo nesse trabalho dele aqui, nesse trabalho desses dois pesquisadores, ele dá um exemplo de um restaurante chamado Você é o Chefe. Esse restaurante aqui é um restaurante, um modelo novo, uma modalidade nova de restaurante, que a pessoa chega lá e ela vai cozinhar. Então ela leva um grupo de amigos, os amigos sentam na mesa e ela vai lá se meter a ser o chefe. Ela vai para a cozinha, ela pega lá uma receita que ela queira fazer, uma receita que tem no restaurante disponível, e ela faz a comida e serve as pessoas. Então ele explica que este modelo não seria um modelo onde nós poderíamos aplicar uma pesquisa quantitativa. Não agora, porque ele é um modelo novo. Então se eu quiser saber, por exemplo, a satisfação das pessoas indo naquele restaurante, eu não tenho volume de dados suficientes e nem nenhuma teoria por trás que me permita uma boa análise. Então o que eu tenho que fazer? Inicialmente uma pesquisa qualitativa para entender por que a pessoa gosta de ir lá. É porque você gosta de cozinhar, porque você gosta de impressionar seus amigos, enfim, qual é o objetivo disso? E depois que você tem uma massa de dados, algumas teorias formatadas ali, você testa com pesquisas qualitativas. Né? Então isso deixa bem tranquila essa informação. Então ele faz esse esquema aqui para nós. Ó. Quanto maior é o nível de conhecimento, mais adequado é o método quantitativo, que é o que nós estamos falando hoje. Quanto menor é o nível de conhecimento, mais adequado é o método qualitativo. Certo? É claro que você pode fazer qualitativo aqui também, mas você não deve fazer quantitativo aqui, quando você não tem conhecimento. Faz quantitativo, você não vai ter resultado suficientemente bom para poder comprovar ou refutar a sua teoria. Quanto tempo nós estamos vendo, Lucas? 25. Quanto ao seu desenvolvimento, como é que funciona quando nós vamos projetar, planejar uma pesquisa quantitativa? Primeira coisa, eu tenho que ter um problema ou um objeto de pesquisa muito bem definido. Tenho que saber, tem teoria desse problema, desse objeto de pesquisa? Tem volume de dados que vai me permitir avaliar isso com segurança? Defino a técnica de coleta de dados, que é aquilo que eu mostrei para vocês lá. Como é que eu vou coletar isso aqui? É de forma manual? É por pesquisa? É por entrevista? Eu tenho uma máquina que me ajuda nisso? Então eu tenho uma maquininha lá, uma linha de produção que eu tenho uma maquininha que separa para mim alguma coisa, eu posso pegar o computador dessa máquina, então eu defino a técnica de coleta. Depois eu defino a metodologia de análise de dados que eu vou utilizar. São várias. Dentro do campo da matemática, da estatística, eu tenho vários tipos de modelos matemáticos que eu posso aplicar sobre aqueles dados que eu coletei para que eles se transformem em informações e me respondam as perguntas que eu quero aqui no objeto de pesquisa. Depois, uma parte muito importante é definir a amostra de pesquisa. Onde eu vou pesquisar? Isso é fundamental. Eu preciso saber qual é a minha amostra. Quantas pesquisas eu preciso encaminhar para que isso tenha veracidade, para que isso tenha volume de dados suficientes para demonstrar aquilo que eu preciso. Faço então a coleta de dados, eu vou a campo, seja por telefone, por e-mail, com os pesquisadores, seja com uma máquina coletando alguma coisa, trago os dados para casa. Compilo e faço a análise matemática desses dados. Quando a gente fala em análise aqui, o pesquisador no método quantitativo, ele não vai definir e ele não vai interpretar os dados. Ele pode até interpretar o resultado final. De acordo com este resultado, ele fazer alguma inferência. Mas ele nunca vai participar nem da coleta e nem da compilação e análise dos dados de forma interpretativa ou interferir naquilo. Depois ele vem apresentar os resultados obtidos na forma de gráfico, de índice, do que seja. E aí, muito bem, com esse resultado ele faz a conclusão dele, e aí na conclusão dele ele pode até fazer alguma inferência, mas é apenas no momento da conclusão. Ele tem dois momentos que ele faz inferência. É no momento da definição teórica do problema e no momento da apresentação da conclusão. Com base nesses gráficos, nesses dados, concluímos que, aí ele faz a interpretação dele. Apesar que sobra pouca margem para isso, porque é um modelo matemático.
Então, não sobra muita margem para você colocar interpretações. Algumas observações importantes com relação à pesquisa quantitativa. É necessário que se tenha rigor e confiabilidade nos dados que serão coletados. Eu preciso ter dados confiáveis. Se eu tenho dúvida com relação aos dados, não adianta fazer, porque o meu resultado final ele vai ser, no mínimo, nulo. Ou ele pode me levar para conclusões totalmente diferentes do que é a realidade. A abrangência do universo, a amostragem é muito importante também. Então eu preciso saber se eu estou fazendo uma pesquisa para definir, por exemplo, um candidato político que pode ganhar a eleição na cidade de Franca. Então eu tenho que pesquisar o quê? Eu tenho que pesquisar elementos dentro da cidade de Franca. Não adianta eu ir para Ribeirão Preto e perguntar se alguém vai votar no prefeito A ou no prefeito B. Se eu faço isso lá em Ribeirão Preto, a pessoa pode responder para mim, né? Mas ela está respondendo assim: eu votaria no prefeito tal, no candidato tal, e não eu votarei. E eu votaria bagunça toda a minha pesquisa. Eu vou mostrar lá que o candidato tal está com um determinado percentual e chega na hora da pesquisa, chega na hora da apuração, não acontece nada daquilo, né? Então vai me dar uma divergência. Vocês podem ver que as pesquisas eleitorais que a gente faz são todas baseadas no método quantitativo, essas que a gente fica acompanhando durante a eleição, né, usando para discutir com os amigos, blá blá blá, aquela coisa toda. Ela dá distorção. Começa lá em, sei lá, em agosto a fazer, a eleição em outubro, ela dá muita distorção no meio do caminho, porque vai mudando, de acordo com a campanha, de acordo com o humor do eleitorado e tal. Agora, a pesquisa de boca de urna, vocês já prestaram atenção nisso? Tanto que a pesquisa de boca de urna é correta? A hora que abre a pesquisa de boca de urna, a hora que abre as urnas, ela dá uma diferença muito pequena. Por quê? Porque o cara faz na boca. Então é muito difícil que uma pessoa fale: eu vou votar em A, entre na cabine e vote em B. Então ele tem esse rigor, né? Então a abrangência desse universo. Se eu quero constatar algo aqui do Allan Kardec, não adianta eu fazer uma pesquisa no Cruzeiros. Eu tenho que me cercar do universo que eu estou inserido. Outro ponto importante: a amostra tem que ser relevante. Eu tenho que dar relevância para aquela amostra, para aquela quantidade de amostras, para que ela seja algo confiável, né? Algo que tenha confiabilidade. Ó. Então, além do rigor, eu saber que eu estou aplicando certo, no local certo, para as pessoas certas, eu tenho que ter um número de amostras relevantes para que eu possa fazer o trabalho. Nós vamos ver que para pesquisas experimentais, muitas vezes a gente não consegue ter um volume muito alto de amostras relevantes, né? Porque experimento sempre é uma coisa complicada de se fazer. Né? E aí você pode partir de uma amostragem menor e a sua pesquisa vai ser uma pesquisa inicial ou uma pesquisa em andamento. Então eu faço uma pesquisa com um número de amostragens não tão alto e digo: esta é uma pesquisa inicial, ela precisa ser replicada com maior volume para que a gente possa atestar. Mas com esta amostra que eu tenho, já entende-se que a tendência é essa. Tá? Então tudo começa desse jeito. Né? Começa desse jeito. Então, lá na USP eles vão fazer uma pesquisa, eles não vão fazer uma pesquisa de uma determinada doença lá em camundongos e fazer isso com 1 milhão de camundongos. Eles vão fazer com 10, com 5 e procurar o caminho. Olha, com 5, olha, a tendência foi essa. Mas ela é conclusiva? Alguém vai fazer um remédio com essa tendência? Não. Mas ela vai abrir espaço para que outras pesquisas, para um maior volume, sejam feitas e aí sim aferidos e demonstrados o resultado. Nesse caso seria por amostragem e tem teoria que fala sobre, para poder você... Isso, tudo começa com a teoria, né, Adolfo? É o que a gente está falando. Então já tinha uma teoria, alguém suspeitava ou alguém pesquisou e tinha essa teoria de que aquilo poderia funcionar daquela maneira. Sim. Aí ele vai lá, faz o experimento para comprovar aquilo ou não. Comprovou, mas a amostragem é muito pequena, ele diz o seguinte: olha, é inicial ou está em andamento. É necessário que se façam novas rodadas desta pesquisa para que ela possa ser conclusiva. Até porque eu posso dizer, eu estou só provocando, dessa pesquisa inicial, você pode pensar uma próxima pesquisa? Com certeza. Nós vamos ver isso aqui acontecendo aqui agora mesmo. Nós vamos ver isso acontecendo agora mesmo. Né? E o mais interessante, ele pode gerar uma outra pesquisa numa outra linha totalmente diferente daquela que estava acontecendo. Né? Então, muito bem. Dentro da ciência espírita ainda, então agora, né? A pesquisa quantitativa, nós vamos passar alguns exemplos. É importante a gente observar o seguinte, gente, ó, eu vou apresentar aqui 3 pesquisas para a gente poder discutir sobre elas. A primeira, nós vamos dar um detalhamento maior dela, para que a gente possa, nosso objetivo aqui, além de obviamente mostrar as pesquisas que são bastante interessantes,
é a gente tentar relacionar com toda essa teoria que nós passamos agora com aquilo que está sendo aplicado. A gente poder ver, faltou alguma coisa, né? Vocês podem até interagir, vem cá, mas aquilo que você falou daquilo ali, onde está isso aqui dentro dessa pesquisa? Então nós vamos fazer um pouco mais detalhado a primeira, as duas outras nós vamos fazer um resumo um pouco mais sintético. Então, nós temos que deixar claro aqui que isso é não uma interpretação minha, mas uma extração minha da fonte. Então pode haver algum mal entendimento da minha parte, ou faltar algum dado importante da pesquisa. Então é importante a gente entender que aqui a ideia é não tanto explanar a pesquisa, porque eu não fui pesquisador, mas usar essa pesquisa para relacionar com aquilo que a gente está falando. É importante que vocês vejam de onde veio e façam uma leitura. Está na internet lá, né? Então só ir lá na internet pesquisar e fazer uma leitura da pesquisa inteira, para a gente até prestigiar os pesquisadores e não eu que estou aqui explanando, posso cometer algum erro, ok? Só esse cuidado. A primeira pesquisa que a gente vai apresentar é uma pesquisa experimental para a identificação de água fluidificada ou energizada por um médium vidente, um experimento piloto. Então aqui a gente já tem uma informação interessante do que nós acabamos de falar. Um experimento piloto. Ele não tem a pretensão aqui de sacramentar o resultado. Ele tem a pretensão de demonstrar um caminho. Olha, eu fiz esse experimento e esse experimento me mostrou que esse caminho é interessante, é por aqui, ele validou esse caminho. E aí, como é piloto, você precisa de fazer várias vezes esse experimento para chegar no ponto de dizer, olha, está concluída essa informação. Os autores são a Janaína Dantas e o Sandro Fonseca. Nós vimos essa apresentação dessa pesquisa, tanto eu como o Adolfo, nesse congresso do ENLIP, e ficamos impressionados, né, Adolfo? Queremos aí replicar aqui em Franca, assim que a gente tiver um tempo. Ela está publicada na revista Ciência Espírita de março de 2017. Então basta você ir na internet colocar revista Ciência Espírita, você faz o download dessa revista, é gratuito, e lá você vai ver na íntegra esta pesquisa. E essa revista é muito interessante porque ela apresenta várias outras pesquisas, tem várias qualitativas, tem várias quantitativas, tem bibliográficas, tem muitas pesquisas extremamente interessantes lá. Ali é um depósito realmente de ciência espírita. Ele faz uma introdução, e nessa introdução ele faz todo o embasamento teórico. Eu detalhei aqui para a gente ver como é que ele construiu o pensamento teórico dele. Nessa primeira aqui é um pouco mais detalhada a apresentação. Então ele pega lá um trabalho de Monese e ele fala assim, olha, esse pesquisador aqui, Monese, 2003 e 2013, ele pesquisou camundongos e humanos, evidenciando que a imposição de mãos parece melhorar o sistema imunológico e psicológico dos seres submetidos a ela. Então, ele pegou essa pesquisa, estudou essa pesquisa e usou ela como base teórica. Depois ele foi lá em Bauman, em 2013, eles testaram se existia e em que quantidade a emissão de fótons provenientes de suas mãos. Foi compondo, mas é um teórico aqui que dava para ele consistência para ele fazer a pesquisa que ele precisava. Tsuyoshi, 2005, testa a energia Ki do passe espírita sobre células cancerígenas, percebendo uma redução das alterações celulares. Ele vai. Abate e Fontana, 2016, testaram esta energização na água sobre um equipamento bioeletrográfico, que é aquela máquina Kirlian, né, evidenciando e confirmando a alteração na luminescência das amostras comparadas com as amostras controle. Moreira Freire e Silva, em 2015, efetuaram uma experiência com a fluidificação da água, expondo a uma médium para que identificasse as amostras fluidificadas energizadas. Em apenas uma rodada de teste, o índice de acerto foi de 80% nas amostragens e 5% de chance ao acaso. Então ele está pegando essa última aqui como a pesquisa raiz para ele replicar. Então ele está replicando uma pesquisa. As demais ele está fazendo um embasamento teórico. Né? Então vejam aqui que o objetivo da pesquisa, o objetivo primário dessa pesquisa é verificar a interpretação de amostras de água fluidificada segundo o campo espiritual, baseado na interpretação de um médium vidente, e mensurar estatisticamente a correlação da capacidade mediúnica de visão com possíveis interpretações ao acaso. Ele não está querendo provar aqui se a água é fluidificada mesmo ou não durante o processo de passe. Porque ele já tem teoria para trás e pesquisas para trás que comprovam isso. O que ele está querendo provar aqui
é se um médium vidente consegue identificar essa fluidificação de água ou energização, como ele coloca lá, porque o tema é dúbio, né? Usamos né? nas duas modalidades, mas ele quer identificar, saber se é possível um médium vidente fazer essa distinção. Então ele está replicando o último experimento que ele citou para nós ali. Só que ele tem um objetivo secundário. O objetivo secundário dessa pesquisa é comparar os diferentes centros espíritas e tipos de passes para distinguir locais de maior potencial em energização. Então vejam, esse aqui é o objetivo primário dele, é verificar se a médium consegue ou não verificar, identificar essa água. E o secundário é comparar diferentes tipos de passes e centros espíritas. Então para isso ele não vai fazer o experimento dele num local só. Ele divide isso em centros diferentes e em modos de passes diferentes, para que ele possa ter, nesta pesquisa, atingido os objetivos primários e secundários. Né? Quais são os materiais e métodos que ele aplicou aqui? É uma pesquisa baseada no sistema binomial, onde amostras de água podem ou não ter sido submetidas a uma sessão de passe. Então ele vai pegar lá um conjunto de amostras e submeter algumas e não submeter outras. Mas a relação entre elas. Foram utilizadas 10 garrafas de água com 500 ml, lacradas de mesmo lote para cada rodada. Então ele pegou 10 garrafinhas de água, lacrou essas garrafas de água e cada conjunto de 10 dessas garrafas formaram um lote, onde ele aplicou depois 7 rodadas. Ele usou 3 atores nesse experimento. O primeiro ator, que é a experimentadora-chefe, que é o EC, ele usou EA, que é o experimentador auxiliar, e ele usou uma médium vidente. O procedimento a cada sessão. As garrafas são apresentadas à médium vidente, inicialmente, para aferição de neutralidade, eliminando assim qualquer contaminação prévia. Então veja, se a gente voltar lá atrás, naquela teoria que nós colocamos, ele está usando o rigor e a confiabilidade. Então o rigor, ele usa aqui alguns experimentadores, 2, a gente vai apresentar por que ele usou 2, e depois ele faz, primeiramente, essa aferição aqui, rigor e confiabilidade. Então ele vai lá, ele analisa, primeiro ela vai analisar as águas todas e garantir que não tem nenhuma água daquela que tem coloração alterada, luminosidade alterada. Então ela garante que esse lote está neutro, segundo a visão dela como médium vidente. As amostras, então, entendidas como neutras, porque já passaram pela médium vidente, são entregues ao EA, que é o experimentador auxiliar, que numerou as garrafas do lote e selecionou aleatoriamente quais e quantas seriam submetidas ao passe. Então foi esse experimentador auxiliar, ele pega aquelas garrafas neutras, ele numera essas garrafas e ele decide aleatoriamente quantas e quais vão. Vai a número 2, a número 3, a número 8, a número 9 para passe. As outras ficam aqui. É o experimentador auxiliar que faz isso. Essa característica do método torna o médium vidente e o experimentador-chefe cegas para a seleção escolhida, buscando o rigor e o controle. Tanto o experimentador-chefe, a experimentadora, que foi uma mulher, e a médium vidente não tinham nenhuma ideia de para onde e quais a EA mandaria as amostras. Tá? Esses cuidados têm que ser tomados numa pesquisa quantitativa, aliás, em qualquer tipo de pesquisa, para que você não tenha contaminação do resultado. Para que você não tenha nenhum tipo de diferença. A pessoa leu, não tem, não participou, é em outro lugar. Nem fisicamente elas participavam do local. Depois, as sessões ocorreram um dia antes de cada sessão de experimentação. Então, um dia antes, a experimentadora auxiliar encaminhava as garrafas que ela tinha selecionado para o local de passe. O experimentador auxiliar não presenciou as sessões a fim de evitar qualquer possível indução da médium. Então vejam, ele nem participava da sessão de passe, ele encaminhava para o centro as águas e virava as costas e falava tchau. Ele não ia lá, ficava lá na sessão, de braços cruzados, esperando o pessoal do passe com as garrafas para pegar. Ele pegava depois que a sessão terminava. Tudo isso para não ter nenhum tipo de contaminação. Mas você isso, você aquilo, você viu que aquele médico do outro médico, isso não cabe numa pesquisa dessa natureza. Na sessão de experimentação, a médium analisou individualmente cada garrafa do lote, apontando em quais ela viu ou entendeu estarem de coloração ou brilho alterados.
Então ela tinha visto aquele conjunto de 10 garrafas, as garrafas eram neutras, não tinham nenhuma alteração. Passado por esse processo, ela vai lá e analisa de novo. E aí ela vai identificar, essa garrafa tem alteração, aquela não tem, essa tem, aquela não tem. A que tem alteração, subentende-se que ela foi energizada, magnetizada, fluidificada. Nas duas últimas rodadas, se manteve a rotina do experimento, no entanto, se optou em controlar as amostragens da seguinte forma. A penúltima rodada não se fluidificaram as amostras, e na última rodada se fluidificaram todas as amostras. Então eles fizeram 5 amostras, selecionando aleatoriamente. Na sexta, não mandou para lugar nenhum, não fluidificou, e na sétima mandou todas para fluidificar no local. O objetivo disso aqui, testar a real capacidade da média vidente. Então você precisa de ter essa garantia de que aquele método que você está empregando funciona mesmo. Então você tem que fazer alguns testes. Então nós vimos ali que ele tem os pontos cegos, né? Que é um não enxergar o outro, que é um não saber o que o outro fez, e ele tem essas amostras de controle, que vão aferir se o nosso método escolhido, no caso aqui é uma média vidente, mas poderia ser qualquer método, está válido ou não. Resultados obtidos foram esses aqui, ó. A primeira rodada aconteceu numa casa kardecista tradicional. Ela teve 8 acertos em 10, então isso deu 80%. A probabilidade do acaso é 0,05%, né? De que isso pudesse ser o acaso. A segunda rodada foi uma casa espírita mista com passe coletivo. Aqui aconteceu uma coisa interessante. Eles marcaram 8 acertos, 80% de acerto, e também essa probabilidade de acaso, 0,05. A terceira rodada ele mandou no grupo de Santo Daime. Lá ela teve 6 acertos com 60% de acerto, né, porque eram 6 de 10, e 0,2 de probabilidade do acaso. Acerto de quê mesmo, Mário? Acerto de garrafas. Então ela pegava, via as 10 garrafas e dizia, essa garrafa foi fluidificada, energizada, essa não, essa foi, essa não. Então das 10 ela acertou 6 nesse caso. Nas duas rodadas, das 10 ela acertou 8, 80%. Tá? No médico kardecista com sessão no lar. Então veja que ele mudou os centros espíritas e ele mudou a forma de passe. Passe tradicional, o médico vai lá e põe a mão. Passe coletivo, aquela linha fica lá no canto e está tendo passe coletivo nela. Um grupo de Santo Daime, aqui foi um médium incorporado lá, né, um médium em estado de mediumizado, naturalmente, que fez os passes. Um médium kardecista, numa sessão dele no lar, na casa dele, e uma casa kardecista tradicional, também outra aqui, e os controles, nenhuma fluidificada e todas. Então nós tivemos 8 acertos, 6, 6, 6, 10 acertos e 10 acertos. Então vejam que interessante, nas amostras de controle ela acertou 100%. 100%. Então aquilo que não foi fluidificado de jeito nenhum, ela acertou. Aquilo que foi fluidificado numa casa kardecista, pelo método tradicional de passe, ela acertou os 10 também. Aí ele chama atenção para algumas coisas aqui. Primeiro, no passe coletivo aqui, ó, a médium vidente afirma categoricamente que nenhuma amostra estaria fluidificada. Então foi feito o passe coletivo, levaram para ela, ela olhou e falou, não, aqui não tem nenhuma das amostras energizadas. Deixou no cantinho a água. Deixou lá no cantinho, igual a gente vê nas casas espíritas. Lá no Luz e Amor é assim, né? Sim. A gente tem lá, a pessoa chega, tem a água que fica lá, a gente já coloca e ela fica ali. A gente chama aquilo de passe coletivo, a gente entende que a espiritualidade vai lá e vai energizar aquela água. Tá? Foi assim que eles fizeram. E aqui, nesse caso aqui, ela acertou 100%. Eles repetiram, até por uma questão de uma possibilidade de ter havido algum engano da médium, eles colocaram aqui os 80% de acerto. Mas ela afirmou categoricamente, nenhuma delas foi fluidificada. Outro caso que ela falou disso foi na sessão do lar. Ela aponta como nula a fluidificação também. Aquela sessão que o indivíduo fez lá, na casa dele, não fluidificou a água também. As rodadas 6 e 7 de controle apresentaram 100% de acerto, demonstrando perfeita e adequada estimativa para a média de divisão. Então esse foi o resultado obtido por essa pesquisa. Extremamente interessante aqui. Bastante interessante. Aí ele abre uma discussão lá na apresentação da pesquisa dele, que eu espero que vocês leiam depois, onde ele diz o seguinte, ó, o grande número de variáveis implica uma análise ampla e complicada. É uma pesquisa de fato complicada, por quê? Quais são esse grande número de variáveis? Eles tinham lá a médium vidente, tinham os 2 experimentadores,
mas eles tinham várias casas espíritas e vários médiuns passistas dentro das casas espíritas. Porque a gente sabe que dentro de uma casa espírita, às vezes você vai lá numa reunião de passe, são vários médiuns que estão aplicando passe. Então você tem ali a possibilidade de muita interferência. De um médium estar num dia bom, ele vai energizar mais, o outro não está, ou ele não vai energizar nada, ou menos. Então por isso que ele fala do grande número de variáveis aqui. Então ele recomenda para estudos futuros que o médium vidente reconheça e identifique os médiuns passistas com a real capacidade de fluidificação da água. Então ele está sugerindo já que no estudo futuro se faça uma aferição entre aquele médium que vai fazer o passe na água e a médium vidente, antes de você replicar a experiência, ok? Para que você tenha uma aferição do médium, porque não foi feito do médium passista, foi feito só da médium vidente. Por isso que ele fala do conjunto de variáveis aqui. Outra coisa, a identificação por parte da médium vidente de variações na cor e na intensidade das amostras vistas como fluidificadas, sugerindo coerência com os resultados observados por Bauman em 2013. Então ele volta e cita uma daquelas teorias que ele colocou lá no começo, falando que ela identificava e ela dizia, ó, essa está mais intensa, essa está menos intensa, essa está de cor tal, essa está de cor tal. Então ele cita aqui uma outra pesquisa que havia sido feita, em que eles verificaram diferentes tonalidades dessas águas fluidificadas. Na discussão ainda ele fala que o momento marcante do estudo foi o fato do passe coletivo não apresentar sinais de fluidificação. Isso aí contraria muito o que a gente tem dentro da nossa doutrina. O passe coletivo na nossa doutrina é uma coisa assim, muito difundida. Nosso movimento. No nosso movimento, no nosso movimento espírita. Ele é muito difundido, não é? E ele aqui ficou impressionado com isso, foi um momento marcante para ele, esse fato ali. E aí ele coloca então uma recomendação de mais experimentos dedicados a comparar índices de acerto entre passe coletivo e passe isolado de amostras da água. Então quer dizer, aqui ele já, dentro dessa pesquisa, ele já identificou claramente a necessidade de uma outra pesquisa, para poder identificar se o passe coletivo é eficiente ou não, compará-lo com o passe isolado. E aí ele conclui. Conclusão. Avaliando os índices de acerto e erro por parte da médium vidente, entendemos que todos refletiram um resultado acima do esperado para o acaso, ficando evidente uma elevada capacidade mediúnica de visão e sua real existência. Então o objetivo primário dele foi atingido, e demonstrou isso até em consonância com aquela última pesquisa que ele tinha feito. Em virtude de poucas amostragens, ainda se faz necessário replicações, porém recomendamos que haja controle sobre o médium passista. Então olha o cuidado do pesquisador. Tem uma pesquisa anterior nessa linha, ele fez uma nessa linha, mas ele ainda entende que precisam ser feitas muitas outras, para que a gente possa transformar isso em conhecimento devidamente testado. Para dizer, olha, isso aqui é assim uma questão tantas vezes e não tem margem para o acaso. Então, apesar do resultado excelente da pesquisa dele, e dela corroborar com uma outra pesquisa anterior, ele tem este cuidado aqui, para que se deve fazer novos estudos, por conta das poucas amostragens. Então, vocês vejam que tudo o que nós falamos, nós mostramos aqui, nós vimos anteriormente. Todos os elementos de uma pesquisa quantitativa estão aqui, inclusos nesse trabalho do Sandro. Só, nessa última pesquisa, a pouca amostra não permitiu que ele aferisse algo sobre a segunda hipótese dele. Exatamente. A diferença do local gera diferença na fluidificação. Exatamente. Tanto que ele não cita na conclusão o objetivo secundário dele. É como se ele não tivesse tido elementos para concluir. Porque agora ele precisa depois expandir essa pesquisa também para saber se um centro espírita kardecista, como ele classificou, tem mais potencial de fluidificação da água do que um centro espírita misto. Ele não chegou nesse objetivo aqui. Ele chegou no tipo de passe, ele conseguiu perceber essa diferença, mas não nos locais onde são aplicados os passes. Por isso que ele recomenda novas amostragens. É uma só, muito pouco. Ele tinha deixado isso bem claro para nós na apresentação da pesquisa dele, que é uma pesquisa inicial que precisa ser replicada. Mas olha a avenida que ele já fez para nós. O indivíduo vai lá, pega lá o machado, e corta as árvores, tudo, e deixa o negócio ali, só para a gente chegar com a florzinha e ganhar os méritos. Isso aqui fica fácil de replicar. Você montar um modelo, montar um método, fazer a primeira vez é a grande cereja do bolo, é a grande dificuldade. Outra pesquisa experimental é também da Janaína Dantas e Sandro Fonseca, onde eles vão fazer o quê? Eles vão
fazer um experimento comparativo entre passe coletivo e passe isolado. Então eles identificaram na primeira pesquisa que o passe coletivo deu alguma diferença, alguma distorção, algo diferente do que sugeria a teoria. Então o que ele faz? Ele vai fazer uma nova pesquisa para comprovar esta hipótese aqui, fazer um comparativo entre os dois, para saber se aquilo que ele viu naquela pesquisa preliminar, aquele indício é de fato uma realidade. Poderia não ter sido, né? Poderia ser que naquele dia a vibração daquela casa não tivesse consonância, por isso não fluidificou, enfim, alguma coisa poderia ter acontecido. A amostragem era pequena, então eles replicam. Ela está na Ciência Espírita, revista Ciência Espírita, de outubro de 2018. Essas pesquisas aqui, a mais recente. Não vejam, é de outubro agora, 2018. Embasamento teórico, ele faz todo o embasamento teórico, como eu disse para vocês, que seria mais sintético, eu não vou trazer. E o objetivo da pesquisa é verificar a real eficácia do passe coletivo. Essa é a base da pesquisa dele. Materiais e métodos que ele utiliza, é uma pesquisa baseada também em sistema binomial, onde as amostras de água podem ter sido submetidas a uma sessão de passe coletivo ou individual. Certo? Lembram que a primeira vez ela era binomial também, mas a água poderia ou não ter sido fluidificada? Nessa agora não. Todas as águas foram fluidificadas. Algumas com passe coletivo, outras com passes individuais. Foram utilizadas 20 garrafas de água de 500 ml lacradas de mesmo lote. Então ele dobrou a quantidade de garrafas para que pudesse ter uma aferição um pouco mais detalhada. Estava programado 3 rodadas, mas eles tiveram um problema grave. A médium, ela infelizmente adoeceu e faleceu logo depois da primeira rodada. Então eles tiveram que fechar o experimento apenas com uma rodada. Os resultados obtidos. Em uma breve análise, precisamos considerar 2 hipóteses. Então, aí é que eu disse para vocês que na hora da coleta, na hora da compilação dos dados, não há interferência do pesquisador. Né? Mas na hora de você fazer a análise do resultado final, aí sim ele pode ter alguma hipótese, principalmente no caso das experimentais. Né? Em uma breve análise, precisamos considerar 2 hipóteses. A primeira, o passe coletivo e isolado são efetivos. Então ele apresenta aqui na pesquisa dele, eu sintetizei bastante, ele apresenta as tabelas. A tabela do que foi feito e a tabela do que ela acertou ou não. E trouxe esse resultado aqui. Ó. Se o passe coletivo e isolado são efetivos, se os dois são efetivos, o índice de acerto seria de 15% da média, para uma probabilidade de acaso nessa casa aqui, 0,001087. Né? Então, se os 2 passes fossem considerados eficientes, a média teria acertado apenas 15%. Okay? Se considerarmos somente o passe isolado como efetivo, o índice de acerto dela foi de 90%, levando o acaso a essa casa aqui, ó, a terceira casa decimal, lá na quarta tem 1. Aí, o que acontece? Como na outra pesquisa a média teve, na média, 80% de acertos, você chega muito próximo de inferir que o passe isolado é efetivo. Porque se você considerar os dois, você tem que considerar que a média acertou só 15%. Isso está muito fora da capacidade dela apresentada na outra pesquisa e muito fora do resultado da pesquisa anterior à dele, que também foi de 80%. Né? Não, mas quando você fala isso, são dados. São dados, exatamente. Não tem nada subjetivo nisso. Não tem subjetividade, você tem razão. Não tem. Ele organizou isso para apresentar a conclusão dele, mas não tem subjetividade. Concordo plenamente com você. São dados a não ser que a pessoa vai inventar alguma coisa. Né? Ó, em termos matemáticos, fica evidente a não efetividade do passe coletivo. Ou seja, se considerássemos ambos os passes como funcionais, o índice de acerto seria de apenas 15%, contra a capacidade demonstrada pela mesma no experimento anterior, Dantas e Fontana, de 80%, média aproximada de 7 experimentos. Ok? Conclusão, então, em nosso entendimento até o momento e pelo atual experimento comparado com os dados de experimentos anteriores, nossos e de outros pesquisadores, concluímos que o passe coletivo é ineficaz para fluidificar. Recomendamos assim que dirigentes de centros espíritas revejam determinados procedimentos e rotinas a fim de melhorar a qualidade de serviços prestados aos pacientes. Eu deixei pacientes, apesar de não concordar com essa palavra, mas eu deixei pacientes porque foi a palavra que ele usou na pesquisa dele. Né? Isso aqui foi copiado de lá. Mas
é uma recomendação muito interessante e muito forte para os dirigentes de centros espíritas. Então nós precisamos, qual é a providência que nós podemos tomar já imediatamente? Fazer com que um passista faça a frutificação daquelas águas que podem ficar onde quiser, que vão ser oferecidas para o público. A grande maioria dos centros espíritas deixam a água lá, com esta premissa de que ela está sendo frutificada pela espiritualidade, pelos espíritos alimentores da casa, e esse experimento mostra que não, que é preciso de um médium passista fazer o procedimento para que você tenha eficácia nessa frutificação de água. Então isso é importante. Então vejam o que a pesquisa científica faz. O que é a ciência espírita? Ela está demonstrando que nós podemos otimizar um processo que nós temos nas nossas casas espíritas. Ainda que não seja conclusivo, como ele mesmo coloca, precisamos repetir essas pesquisas muitas vezes, para que você feche a questão, mas ela demonstra um caminho muito claro e de muito fácil solução. Basta colocar um médium passista para fazer a frutificação daquelas águas. Antes da sessão, não tem problema, pode ser lá antes, ele chega lá meia hora mais cedo, faz a frutificação daquela água que vai ser oferecida para o público, depois ele segue o caminho para a reunião normal. É super importante isso. Depois nós temos uma outra pesquisa, que eu trouxe ela fora da cronologia, mas ela é muito importante. Um outro pesquisador vai lá e faz uma pesquisa sobre águas magnetizadas com uma análise estatística para avaliação de estudos. É o Vitor Machado. Ela está lá na revista Ciência Espírita de junho de 17. Então, se você for ver, a primeira pesquisa que nós apresentamos foi em março de 17. Em junho, este pesquisador, o Vitor, já foi lá e falou, deixa eu fazer uma análise estatística sobre a pesquisa anterior que foi feita pelo Dantas. Então ele vai... Nossa, bom. Não estou entendendo esse prejuízo. Isso. Ele fez um estudo com embasamento teórico na Freire Silva e Dantas e Fontana. Dantas e Fontana foi aquela primeira que nós avaliamos. Freire Silva foi a anterior que motivou Dantas e Fontana a fazer a dele. Então, o embasamento teórico dele, Freire Silva e Dantas e Fontana, apresentam estudos com a finalidade de avaliar aspectos mediúnicos e o potencial de magnetização das águas, apresentando em suas avaliações preliminares importantes aspectos a serem considerados em estudos subsequentes que venham a tratar desta temática. Então, ele vai avaliar esse estudo para poder saber com o modelo estatístico qual é a probabilidade ou não dele ser confirmado. Então o que ele vai fazer? Qual é o objetivo da pesquisa dele? Uma avaliação probabilística dos resultados obtidos pelos médiuns, de modo a qualificá-los sob a ótica do acaso, ou seja, verificar qual é o grau de dificuldade de obter-se com seleções aleatórias das garrafas resultados com a mesma probabilidade daqueles obtidos ou mais improváveis. Ele vai aplicar modelos matemáticos nos dados extraídos daquela pesquisa para poder saber, sobre a ótica do acaso aqui, conseguir qualificar. No fundo ele quer saber o seguinte, seria possível uma pessoa acertar no chute na mesma proporção que a médium vidente acertou? É isso que ele vai fazer, mostrar para dentro da pesquisa dele. Ele usa para isso como materiais e métodos uma metodologia computacional, onde ele pega com o objetivo de avaliar o quão improvável é atingir o resultado da média do estudo de Dantas e Fontana, que é esse que ele pegou, procedemos com o auxílio de recursos computacionais. O número de combinações de erros e acertos em 7 rodadas de 10 garrafas gera 19.487.171 resultados possíveis. Então ele usou um modelo matemático para comparar os resultados ali e saber, entre acertos e erros, para uma pessoa chutar o número e acertar, ela tem que trabalhar nesse universo aqui, de 19.487.171 resultados possíveis. Aí o que ele faz? Ele ainda usa recursos humanos, ele convida 10 indivíduos, requisitados 10 colaboradores, que não participaram do estudo de Dantas e Fontana, rigor e confiabilidade, que fizessem chutes simulando a desviação de quais das 10 garrafas teriam sido magnetizadas em 7 rodadas, objetivando gerar um resultado aleatório feito por pessoas. E ele explica que ele não usou o modelo computacional para fazer isso, seria fácil usar também, mas ele não usou porque o modelo poderia estar contaminado pelo sistema, porque ele fez o sistema. Porque todo sistema pode ser feito da maneira que o programador quer, deseja. Então ele escolheu 10 pessoas que não trabalharam na pesquisa para manter o rigor e a confiabilidade e falar, chuta aí, moçada, vai lá, 7 rodadas, chuta para mim aí, em cada uma delas, qual que é, qual que não é. Eles não são médiuns videntes, por isso chute.
Os resultados obtidos. Fica evidente que, embora a probabilidade de ocorrência do resultado do colaborador 1 seja muito baixa, ainda assim, a chance de ocorrência do resultado da médium é vastamente inferior, independentemente da abordagem utilizada. Então ele analisa lá e ele mostra os quadros de como ele extraiu esses dados. Eu não trouxe aqui por uma questão de tempo, né, de espaço até da apresentação, mas é importante que vocês pesquisem lá, vocês olhem lá. Mas ele cita aqui que o colaborador 1 foi um cara que acertou até acima da média. Talvez seja ele o médium vidente. Às vezes descobrimos o médium vidente para poder substituir a nossa médium vidente da experiência. Né? Mas ele coloca lá que, não obstante esse colaborador tenha tido um índice de acesso interessante, a chance é muito vasta. Deixa uma entrevista aqui. Voltamos aí depois de um pequeno problema técnico. Isso. Muito bem. Então ele conclui que os resultados baseados no estudo de Dantas e Fontana e as comparações com resultados ordinários de pessoas fazendo adivinhações aleatórias demonstram que, independentemente da abordagem de uma classificação adotada e a despeito das dificuldades de um estudo dessa natureza apresentadas, a chance de se obter aleatoriamente um resultado com probabilidade de ocorrência tão baixa quanto o apresentado pela médium é notavelmente pequena. Então ele consegue garantir que o modelo de matemática, por essa aplicação, de que seria extremamente improvável que as pessoas pudessem acertar aquilo se elas não tivessem condições de avaliar diferenças realmente naquela água que foi apresentada para elas. Precisa ter a característica de mediunidade de evidência, como foi apresentado que tinha naquela ocasião ali. Né? Conclusão ainda, isto implica dizer que há forte evidência a favor da veracidade da percepção da magnetização pela médium em detrimento de um argumento de mera casualidade. Ele fecha ali uma pesquisa extremamente interessante. Então nós vimos o que ele faz. O Dantas faz a pesquisa dele, encontra uma outra linha de pesquisa. E na sequência vem um outro pesquisador para aferir a pesquisa que o Dantas fez. Isso é espetacular. Isso é espetacular, porque uma coisa vai somando a outra. E isso aplicado na ciência espírita que é maravilhoso. Porque na ciência médica isso é aplicado nas outras áreas de conhecimento aí. E aí, como considerações finais, a gente tem a primeira coisa aqui, a questão do problema ou objeto de pesquisa versus metodologia. Então, depois do fim dessa conversa toda aqui, eu acho que dá para ficar claro para todo mundo que depende muito do problema ou do objeto de pesquisa a escolha do método. Não existe um método melhor que o outro. A questão aqui não é uma disputa de métodos, é adequar o método àquilo que eu quero pesquisar. Então ali nós trouxemos ali que a questão do conhecimento é importante nisso, o que eu tenho de elementos na mão para poder trabalhar. Isso se chama efeito físico. É na mão mesmo. Você segura que minha mão treme mais. Só segurar mesmo. Nós estamos tendo aqui ocorrências de efeito físico. Mas muito bem. Outra coisa interessante que esse estudo nos demonstra são as pesquisas correlacionadas. Então, resultados e variáveis que aparecem ali motivam outras pesquisas. Então, nós temos aí uma sucessão de pesquisas que vão acontecendo. Então, ele já deixa ali, durante a pesquisa dele, uma pesquisa interessante a ser feita sobre a capacidade do médium passista de fluidificar ou não. Então, era uma linha de pesquisa, que ele deixa pronta para nós ali para a gente fazer. Então, você vai poder testar aí o médium passista. Ele não testou o médium passista, ele testou o médium vidente. Então, uma pesquisa vai puxando a outra. Então, a primeira pesquisa puxou a segunda, que é do passo coletivo, que deixou também uma outra terceira lá, ou quarta, se quiser, que é a dos locais. Se não há o local, não há o tipo de centro, oferece uma melhor possibilidade de fluidificação de água. Então, veja que nós já temos aí, mais no mínimo, 2 pesquisas que brotam dessas outras aí. Então, é infinito, ele vai brotando. Provavelmente, se a gente executar aquela outra, alguma variável vai se distorcer, e você vai falar, poxa, mas espera aí, surgiu um outro campo aqui, e a gente vai fazendo isso. E o importante, gente, isso é ciência espírita sendo construída. A continuidade do trabalho de Kardec. Isso vai fazer uma comprovação positiva dos conceitos doutrinários, à luz da ciência moderna e dos recursos que ela nos oferece. Então, aqui a gente apresentou apenas uma metodologia, o Tinei apresentou a outra metodologia qualitativa. Nós temos várias outras bibliográficas e várias outras modalidades de pesquisa no campo do conhecimento que fazem com que, se aplicadas dentro da doutrina espírita, vão dar essa comprovação.
Eu acho que aí sim nós vamos estar contribuindo com a continuidade do trabalho de Kardec, né? Podendo dar embasamento científico para as teorias todas que estão compostas ali. Porque pensa, isso foi escrito no século XIX, você não tinha às vezes modelos suficientes para poder medir isso, para poder aferir, né? Não tem modelo, não tem tempo para fazer isso, leva um tempo para maturar. Kardec trouxe a espiritualidade no século XIX, milhões de informações para nós que precisam ser confirmadas. Então nós temos aí, nós vimos na Medinesp, no ano retrasado também, várias pesquisas sendo feitas, comprovando aí, no caso, informações da obra de André Luiz sobre a planta pineal, essas coisas todas ali. Então, quer dizer, dentro do campo da ciência espírita, aplicando isso, a gente vai dar um passo muito grande aí para essas comprovações, né, para a consolidação da nossa amada doutrina. Né? Então, muito obrigado, esse é o recado que a gente tinha para cá. Alguém quer fazer uma pergunta, uma observação? Eu gostaria só de colocar, né, claro que a gente acompanhou a sua linha de raciocínio, sem tanto conhecimento técnico que você trouxe, essa questão do quantitativo e do qualitativo, né? Porque tudo que você ia colocando, a gente ia imaginando, né? Que dado subsidiou, qual o contexto, o histórico de cada instituição, né? Então, quer dizer assim, são metodologias complementares no sentido assim, uma pode estar a serviço da outra, né? Eu tenho ali todo um histórico, mas os dados vão trazer ali a comprovação daquilo que foi quantitativo naquele momento. Ou até, né, você parte de uma pesquisa quantitativa e depois você entra na qualitativa para entender alguma distorção. Como você falou, o momento, o contexto. Né? Ele coloca ali, dentro da apresentação da primeira pesquisa, se não me falha a memória, que precisa ser avaliado, e aí sim, qualitativamente, o momento do médium passista, por exemplo, na hora que ele está aplicando o passe, né? O momento da médium vidente, na hora que ela está fazendo isso, né? Para você identificar se, dependendo do momento psicológico que ela está ali, né? Se isso tem alguma influência. Nós temos teorias que dizem que quando você não está bem, você vai aplicar um passe, você até nem deve aplicar esse passe. Né? Você deve tomar um passe, não aplicar um passe. E aí já cai mais para o campo da qualitativa mesmo, você precisa de um aprofundamento maior. Eu acredito que elas são sim complementares e elas podem brotar de qualquer uma. Você pode começar numa qualitativa e entrar para a quantitativa e pode fazer o inverso. Da quantitativa, agora eu vou abrir uma linha de qualitativa porque eu preciso me aprofundar nessas informações. Mas só mais uma coisinha. Quer dizer, então, lá no centro espírita que eu frequento, que a vida toda eles deixavam a árvore criticada no canto, né? Quer dizer, se eu chegar com o pessoal, vamos mudar, e tem uma pesquisa que foi feita, faz diferença, né? Eu acho que faz toda a diferença, né? Eu acho que a gente mostrando essas duas pesquisas que foram feitas aqui, até porque para você mudar este procedimento é muito simples, basta você tacar um passista para fazer aquilo, né? E até que se comprove o contrário, eu acho que nós podemos adotar o resultado dessa pesquisa e melhorar a qualidade do serviço que nós, casas espíritas, prestamos àqueles usuários, né? Aquela pessoa que vai tomar aquela água ali, né? Então, e obviamente isso nos convida a replicar essa pesquisa para que a gente possa ou comprovar isso, esse passe coletivo de fato ele não é eficaz, ou até para modificar esse resultado, caso um volume maior de amostragem, isso se mostre diferente daquilo que essa primeira pesquisa, como ele deixou claro, que é uma pesquisa introdutória, que essa pesquisa demonstrou. Mas ela deixa uma evidência muito forte, né, que nos leva a talvez já fazer uma mudança nas nossas casas, né? E obter resultados talvez melhores do que nós temos hoje. Oi? Sabe a questão de credibilidade do médico, certo? Naquele momento que o médico está acreditando que naquele momento ele está inserir uma dúvida, uma questão de não estar colocando a energia necessária para frutificar a água. Você está falando dos experimentos normais que foram feitos? Isso, nesses experimentos normais aí nesse caso, certo? Não houve falha. Então, por isso, Nina, que tudo se trabalha com modelo matemático e com estatística. Eles têm cuidado de deixar uma margem, a probabilidade ao acaso ali, ele vai mostrando ela, está lá na quarta casa, está na primeira casa, decimal, né? Para mostrar isso. E ele faz uma colocação também, por isso que é importante todo mundo, tanto vocês aqui como quem está vendo pela internet, depois ler na íntegra essas pesquisas, para poder entender o que eles fazem. Essa sua colocação, ele faz essa colocação lá. Portanto, que ele coloca que a quantidade de variáveis são muitas,
e coloca a necessidade de, numa próxima pesquisa, você poder avaliar o potencial do médium. Porque também acontece isso. O médium ali pode estar passando por uma fase talvez ruim, onde ele já não esteja produzindo aquilo que ele pode produzir, enfim, tem que aferir o médium também. Eu não vou me aventurar em nada aqui, porque como não tem pesquisa, seria uma aventura falar alguma coisa. Mas ele deixa esse cuidado. Agora, a questão ali da pesquisa ela é muito forte, porque as probabilidades ali, como mostrou essa última que nós fazemos, elas são muito superiores ao que se teria no acaso. Então, mesmo com todas essas variáveis e interferências possíveis, dá para dar um grau de confiabilidade muito grande na pesquisa. Isso que eu acho que é muito bonito, isso é muito bacana. Aí abre um campo para a gente fazer 200 pesquisas qualitativas aí, para olhar essa coisa toda, porque aí isso é muito mais abrangente. O momento de um médico, isso aí você não vai conseguir pegar com pesquisa quantitativa, não dá, você tem que entrevistar ele. Então veja só, talvez, eu não sei nem, na verdade me faltam elementos para saber se nós podemos mesclar pesquisa quantitativa e qualitativa. Eu penso que sim. Então fazer uma pesquisa qualitativa junto com a quantitativa, qualitativa junto com a quantitativa, no mesmo momento. Então, vai lá, o médium aplica o passe e faz uma pesquisa qualitativa para saber qual é o momento daquele médium. Você teve algum problema? Não teve problema? Como é que você está se sentindo hoje? E aí você cruza os resultados que foram apurados na qualitativa, que é a entrevista que você fez, o sentimento dele, com a quantitativa, que é a produção dele naquele dia. Percebe? Então, nós já abrimos aqui uma quinta possibilidade de pesquisa. Se a gente for aqui fuçando, até o fim da noite, a gente tem serviço para cada um de nós fazer nos próximos 10 anos. Tem muito campo. E eu acho assim, que o mais relevante é isso, melhorar a qualidade do serviço da casa espírita, reverter isso. Não sei se estudo estéreo, eu sei porque eu sei, isso ser revertido para a própria casa. E o próprio Kardec deixou isso muito aberto dentro da doutrina espírita, porque ele sabia que ele não tinha elementos naquela época para poder comprovar cientificamente tudo aquilo. E ele sabia também, como um homem muito à frente do seu tempo, ele sabia muito bem que a ciência iria evoluir a ponto de dar subsídios para fazer essas comprovações. Então, por exemplo, se alguma teoria que estiver ali na base for comprovada de maneira diferente dentro da ciência contemporânea, é necessário que nós, espíritas, adotemos o que a ciência contemporânea diz. Senão, estamos sendo dogmáticos. Mais uma coisa, Quer dizer, é uma conclusão fruto de uma pesquisa, não opinião de um espírito. Exato. Não é uma opinião de alguém. São dados, São fatos. Contra fatos não há argumento. Você replica 1, 2, 3, 10 vezes, não importa o que foi dito lá. A evidência é esta, ela mostra que precisa ser alterado isso. E o importante é que Kardec deixou essa válvula. Ele disse, as comprovações, a doutrina tem que avançar com a ciência. Aquilo que for comprovado, ok. Aquilo que for diferente, estuda e corrige ali. Isso é maravilhoso. Isso é de uma grandeza de Kardec, de uma humildade, não só de Kardec, mas daqueles espíritos de alta patente que tiveram aqui no século XIX, que tiveram este cuidado de deixar esse campo aberto, sabendo que a ciência futura iria ter como comprovar muitas daquelas teorias, e que algumas delas iriam ter que ser corrigidas, iriam ter que ser ajustadas. Ok? Nós agradecemos a sua participação, aprendemos muito aí com o que você nos trouxe, e damos por encerrada aqui a nossa transmissão. Vamos concluir.